Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O prota adentra o salão. O venerável Bai o cumprimenta, sorrindo e murmurando: "Governante Zuofan, perdoe-me por não o recebê-lo adequadamente." E o prota retruca: "Venerável Qi e venerável Bai, presumo. Sou apenas um trabalhador. Como poderia fazer com que um venerável se dignasse a demonstrar tanta cortesia?" E o venerável Qi estende a mão, articulando: "Governante Zuofan, todo líder tem seus homens competentes." Com o governante Zuofan transformando o posto de trabalho na maior sensação, o respeito é mais do que merecido. E acrescenta: "Agora que você veio em nome do líder da seita, como poderíamos tratá-lo de outra forma?" E o prota replica: "Já que os veneráveis já sabem que trabalho para o líder da seita." E continua: "Então também já devem ter adivinhado o motivo da minha vinda." O venerável Qi questiona: "Hã?" E o venerável Bai fecha os olhos articulando: "Entendemos a ideia do líder, mas não suas ações. Somos veneráveis, damos o nosso melhor pela seita e não nos metemos em disputas desnecessárias." E o venerável Qi alega: "Bem, somos parte da seita interna e não podemos seguir o desejo do líder." E o prota segue em frente, sentando-se e declarando: "A reunião dos anciões e veneráveis já terminou há tempo. Ainda assim, todos permanecem depois da saída do líder da seita." Encarando os dois, indaga: "Vocês, por acaso, bolaram algum plano secreto?" Os dois veneráveis se entreolham, e o venerável Bai confirma, sem comentários. E o prota, fechando os olhos, pondera: "Mesmo assim, já tenho algo em mente." E abrindo-os, afirma: "Vocês pretendem unir toda a seita interna para enfrentar essa adversidade." Os dois encaram o prota, que verbaliza, mas já perguntaram o que farão depois. Os dois continuam observando, e o prota brada: "Cui Lang e Yuilin, seus mestres os chamaram." E ela chega alegando: "O que podemos fazer pelo mestre?" E o prota sorri, observando: "Nada demais ultimamente. Eles estão um pouco entediados. Eles querem saber de suas vidas no posto de trabalho durante a última década." O venerável Qi olha para o venerável Bai, e o fortão os cumprimenta. A Yuelin limpa as lágrimas dos olhos e declara: "Mestre, isso foi tudo. Vamos sair agora." Os dois fecham os olhos, e o prota pergunta: "Não sentiram nada?" E o venerável Qi sorri, asseverando: "Governante Zuofan, você é muito jovem. O caminho demoníaco é repleto de dor e injustiça. O posto de trabalho foi só uma fase na árdua jornada deles. Acha que ficaríamos tristes pela dor e perda dos nossos discípulos?" E o prota se levanta, rebatendo: "Foi isso que minhas palavras fizeram parecer? O que quero dizer é, quem foi o catalisador da miséria deles?" E encarando-os, profere: "Quem foi que riu da cara deles? Não importa o que eles passaram, e sim qual foi a causa." Os dois arregalam os olhos enquanto o prota caminha em direção a eles, continuando: "Eles foram incriminados, mas isso foi devido à estupidez deles. Ainda assim, o culpado fez isso sem se importar com os seus mestres, claramente não ligando para vocês dois." E complementa: "E por que fizeram tanto para que eles pudessem retornar a vocês? Foi porque não restou ninguém depois que eles foram embora?" E sorri, divagando: "Ah, que horror! Discípulos não têm muito valor, é verdade, mas vocês dois não fizeram nada, aceitando a humilhação sem mexer um dedo. E por isso, tiro meu chapéu." E conclui: "Mas o venerável, que acabou de dizer que sou muito jovem." Ele ri. O venerável Qi treme a mão de raiva, e o prota encara-o, sorrindo e constatando: "É verdade, ainda não amadureci o suficiente. Não suporto ser chamado de muitas coisas, até mesmo de bastardo." E o venerável Bai interrompe: "Basta." Ele se levanta vociferando: "Zuofan, estou demonstrando respeito a você por gentileza ao líder da seita, mas conheça seus limites." E o prota sorri, questionando: "É mesmo? Será que acabei tocando na honra de vocês?" E prossegue: "Aquela pessoa cuspiu na cara de vocês durante décadas e ainda assim querem fazer a vontade dele? Enquanto eu, que estou na seita há pouco tempo, cuidei de seus queridos discípulos, mas ainda assim desejam fazer de mim um inimigo e se aliar a ele?"
O venerável Bai encara-o sem demonstrar reação, e o prota insiste: quem está passando dos limites aqui? E o venerável Qi o informa: Zhuo Fan, basta com as provocações. Todos os anciões e veneráveis estão juntos nessa. E reitera: nós ascendemos e caímos como um. Retorne e diga ao líder que apreciamos a gentileza dele, mas é uma pena que teremos que recusar. E o prota sorri maliciosamente, ponderando: não seja tão apressado, vocês não estão lutando pelo mesmo motivo, recursos. E acrescenta: mas já pararam para pensar que, assim que isso acabar, se eles conseguirem, ficarão com a torta enquanto vocês com as migalhas? E o ancião Qi o adverte: se a seita interna acabar, não sobrarão nem as migalhas. E o prota sorri, indagando: já que não resta nenhuma migalha na seita interna, e propõe: que tal se juntarem ao banquete que é o posto de trabalho? E o venerável Bai, incrédulo, pergunta: nos juntarmos ao posto de trabalho? E o prota estende a mão, explanando: sendo honesto, o posto de trabalho está superlotado e precisa de supervisão de anciões ou veneráveis. Se os senhores acharem apropriado, são mais do que bem-vindos ao posto de trabalho. E explica: em outras palavras, o líder da seita deseja que o posto de trabalho de elite seja a nova seita interna para nutrir discípulos de elite. Apesar das raízes da seita interna serem profundas, é apenas uma questão de tempo até que fique vazia. E sorri, detalhando: o venerável Xi tem controle da seita interna. Ele fica com a torta enquanto vocês ficam com as migalhas. Mas se vierem para o posto de trabalho agora, vocês ficarão com a torta e não sobrará nem o prato para ele. E sugere: não precisam ficar ao lado deles. Venham agora e aproveitem. Se demorarem muito, não conseguirão nada. E os veneráveis, ao ouvirem isso, encaram o prota pensando: o líder da seita deseja uma nova seita interna, mas o posto da elite é muito recente e não se sabe quanto vai durar. O risco é alto. O prota retira 2 frascos, entregando-os. Eles abrem-os, questionando: isso é? E os 2 exclamam em uníssono: uma pílula de 10º grau? E o prota sorri, confirmando: a pílula alcança o céu, para ser exato. Só uma pequena lembrança. E acrescenta: se ainda tiverem suspeitas, são mais do que bem-vindos para convidarem mais pessoas. Para cada ancião ou venerável que for para o posto de trabalho, oferecerei uma pílula de 8º grau. E o venerável Bai se espanta, articulando: 8º grau? E o prota encara-o, ratificando: sim, isso mesmo. E estendendo a mão e sorrindo, ele finaliza: como vocês serão os mediadores, receberão uma recompensa ainda maior pelos seus esforços. O resto ganhará apenas as de 8º grau, mas o melhor é serem rápidos. As vagas são limitadas. E os 2 veneráveis se entreolham pensando: ao trabalharem juntos, o líder da seita e o Zhuo Fan vão acabar com a seita interna que conhecemos. Ficarmos parados aqui não será benéfico. Mudar de lado é uma escolha bem mais viável. E o venerável Bai concorda: aceitamos. Vamos nos juntar a você e até atrairemos outros dignos de confiança. E o prota sorri, celebrando: perfeito. Com a seita interna acabada, tenho o lugar perfeito para vocês deixarem suas marcas. E conclui: bem-vindos a bordo. E a cena então se volta para o Ganger, que fala: mestre, você voltou? E o prota põe-se à frente deles. E o Ganger, preocupado, pergunta: mestre, onde esteve nos últimos 3 dias? Estávamos trabalhando duro aqui e você esteve passeando? O prota bate na testa dele, repreendendo: viagem a trabalho, é melhor manter isso em mente, garoto. E o Guihu comenta: governante Zhuo Fan, você disse que permitiria que eu ficasse ao seu lado. Pode me levar junto da próxima vez? E o prota sorri, esclarecendo: sei o que você quer dizer, mas dessa vez foi diferente. E cogita: além de atrair os 2 veneráveis, usei os últimos dias para visitar alguns discípulos notáveis mencionados por Kuilang e Yuelin. Não levei Guihu, já que ele é o discípulo do grande ancião. Apesar dele ter vindo treinar para a reunião do dragão duplo, prefiro não arriscar. E o velho relata: governante Zhuo Fan, nos últimos dias, a linha de discípulos internos e externos tem ficado menor.
O prota encara-o e ordena: o que vocês estão fazendo aí? De volta aos seus postos. Eles partem. E o prota observa-os, comentando: eles são muito experientes para cuidar disso. Não é que eu não confie neles. E o velho sorri, complementando: mas teme que eles sejam apressados e exponham seu plano. E confirma: sei muito bem. Ele ri. O prota encara-o, indagando: Ancião Yuan, tenho vagado pela seita interna nos últimos dias, e notei que os velhotas têm se movido para conter a nova tendência dos discípulos. E o velho fecha os olhos, observando. Então eles notaram nosso plano. Eles precisam controlar seus discípulos, e nenhum esforço da nossa parte pode mudar isso. E sorri, ponderando. A situação da seita sempre dependeu da nova tendência. O venerável Shi é muito afiado para não notar isso. E o prota decreta: que seja, é uma pena que a seita interna não seja muito desafiadora. E se virando, declara: esses velhos estão disputando entre eles mesmos. Nenhum inimigo em comum consegue apaziguar a rivalidade que existe entre eles. Tudo o que preciso fazer é instigá-los e uma brecha se formará. E com algumas promessas, eles mudarão de lado, mais rápido do que um livro sendo folheado. E sorri, concluindo: os veneráveis Qi e Bai cuidarão dessas rupturas, enquanto com a ajuda de Kui Lang e Yue Lin conseguirei atrair alguns discípulos internos com potencial. O favor que fiz a eles está mostrando seu feito, e o velho o cumprimenta, sorrindo e articulando. Estou espantado com o modo como cada um dos passos do governante Zhuo Fan é calculado. Ele ri, e o prota cerra os dentes, reclamando: por favor, tive que usar 2 pílulas de 10º grau naqueles veneráveis, e isso é só o começo. Para os outros, terei que dar uma pílula de 8º grau a cada um. Nesse ritmo, vou à falência. E o velho arregala os olhos, perguntando: você falindo, quanto ainda lhe resta? E o prota olha para ele, questionando: por que se importa tanto? Acha que eu não notei o que aconteceu após lhe dizer que eu tinha recursos suficientes para fundar uma seita com a aparição de Xie Yue? Pensa que sou idiota? Se eu te contar a profundidade do meu patrimônio, você fará de tudo para que eu fique sem nenhum tostão. E o velho medita: isso significa que você tem o suficiente. Maravilhoso. E seguindo, o prota reflete: o garoto não tem nenhuma conexão com a seita, mesmo com seus 2 discípulos aqui. E sorri, divagando: governante Zhuo Fan, você fez tanto e gastou tanto pela seita, e não tendo recebido nada em troca, isso deve tê-lo deixado de mau humor. E acrescenta: então deixe-me lhe dizer um certo rumor que pode ser de ajuda. Esse rumor veio das terras do oeste, e apenas os mais altos na seita sabem dele. Só fiquei sabendo disso após cair nas graças de um alquimista. É sobre o segredo da alma verdadeira do dragão. O prota se espanta e olha para ele, indagando: alma verdadeira do dragão? E esclarece: fala do combo de diamante dos 9 dragões. E o velho fecha os olhos, explicando: isso não passa de desperdício do poder da alma do dragão. E o prota encara-o, questionando: como assim? E o narrador esclarece: com 9 almas do dragão dentro do corpo, qualquer um que conseguir aguentar a tortura, enquanto ainda não estiver no reino imaterial, conseguirá o corpo de diamante dos 9 dragões, e entrará no reino imaterial imediatamente. Mas esse caminho é um desperdício, porque a alma se torna a de um dragão terrestre. Ao enfrentar um oponente no reino imaterial, seu corpo pode até ser resistente, mas a sua alma será mais fraca. O melhor jeito de usar as almas do dragão é com a convergência dos 10 dragões, unindo o céu e a terra, ativando a via celestial e convergindo o poder dos 9 dragões dentro de si, dando forma à alma celestial do dragão. E sorri, acrescentando: é algo além do que uma simples alma terrestre do dragão pode alcançar. E abrindo os braços, ele declara: a aura natural dessas almas suprime seus oponentes, deixando assim as batalhas mais fáceis. Há rumores que, apesar de uma alma terrestre do dragão ser de alto nível, ela peca em estilos de ataque e só pode avançar 2 camadas, enquanto a alma celestial do dragão pode avançar 5. E o prota fica boquiaberto pensando: 10 almas do dragão para criar a alma celestial do dragão? Nunca ouvi falar disso. E pergunta: o quê? E pensa:
Nem mesmo o Imperador das 9 Serenidades sabia disso? Espera. Existe uma história que parece ter relação com a verdadeira alma do dragão. E narra: a raça dracônica do domínio sagrado tinha uma tumba onde seus antepassados foram enterrados, e o poder dracônico é forte. Ao usá-lo para refinar a alma mais forte do dragão tem chances de ser formada. E pensa, mas esse lugar é um lugar restrito da raça dracônica. Ir lá, abaixo do reino imaterial, é pedir para ser morto. Mas conforme as palavras do ancião Yuan, essa alma celestial do dragão lembra a alma formada ao refinar o poder da tumba dracônica. E o velho declara: os 10 dragões abrem os portões do céu. O prota se espanta. E o velho levanta um dedo, complementando, e dá ao seu usuário a oportunidade de entrar no reino imaterial. Apesar de pecar comparado à resistência do corpo de diamante dos 9 dragões, tal coisa é desnecessária no reino imaterial, onde a única coisa que importa é a alma. Aqui nas Terras do Oeste, apenas o exaltado dragão duplo da seita do dragão duplo conseguiu alcançar a alma celestial do dragão. E o prota questiona: exaltado dragão duplo parece ter relação com a reunião do dragão duplo. E o velho fecha os olhos, rindo e afirmando: a reunião do dragão duplo é algo que a seita dele inventou. Você saberá da sua importância quando chegar o momento. O exaltado dragão duplo é o líder da mansão do dragão duplo. Seja o corpo de diamante dos 9 dragões ou os 10 dragões, abrindo os portões dos céus, vem deles. É a fonte das melhores artes marciais das Terras do Oeste. Chamá-los de pico das artes da Terra do Oeste não é em vão. E o prota pergunta: e Duncan Shen, ele não era o mais forte das Terras do Oeste? E o velho ri, questionando: Duncan Shen. Encarando o prota, ele revela: é o único discípulo deles. E o prota, boquiaberto, indaga: Duncan Shen veio da mansão do dragão duplo? E o velho fecha os olhos, respondendo: os 2 dragões são visionários que nunca haviam aceitado discípulos, até mesmo os tão aclamados gênios. Ele apenas os guiavam. E continua: a única exceção foi Duncan Shen, um gênio que aparece a cada 10 milênios, que ambos deram o corpo e a alma para ensiná-lo. Ele superou seus mestres e se tornou o melhor nas Terras do Oeste. E explica: mas devido a um desentendimento que deixou as Terras do Oeste em caos, Duncan Shen foi embora sem dizer sequer uma palavra. É por isso que atualmente os melhores são os exaltados dragões duplos. E finaliza: eles talvez nem mesmo queiram esse título. E fechando os olhos, observa: pois perderam um discípulo extraordinário, e talvez nunca mais o vejam. E o prota fecha os olhos, ponderando: são poucos os que conseguem encontrar diamante no meio do lixo, enquanto alguém com experiência em encontrar talentos talvez nunca encontre a mais brilhante das gemas. O velho sorri ao ouvir isso e assegura: governante Zuofan, quando vi sua alma do dragão, pensei que você queria alcançar as 10 almas que abrem os portões dos céus. O perigo é grande, e até mesmo sua alma pode ser aniquilada pelo imenso poder, mas com seu talento você devia tentar. Levantando um dedo, ele adiciona: ainda bem que você continua no reino celestial, e vai levar algum tempo até alcançar o reino imaterial. Você pode juntar as 10 almas. E o prota, boquiaberto, questiona: hã? Eu tenho 9. E o velho, louco, agarra os ombros do prota, exclamando: você tem 9 almas do dragão? E o prota confirma: estão todas aqui no meu corpo. E virando o rosto, afirma: agora tudo o que preciso é conseguir a 10ª e ver se os 10 dragões abrindo os portões dos céus vale a pena. E o velho pergunta: 9 almas do dragão e ainda não refinou nenhuma? Não teme em ser devorado? E o prota, mostrando a chama, retruca: por quem? Aquelas lagartixas. É isto que uso para deixá-las na linha. E o velho observa a chama pensando: que chama é essa para acalmar a ira de uma alma do dragão? Ele está usando seu corpo como uma prisão para as almas. E o prota toca o queixo, relatando: conquistei-as em Tianyu, de um cara treinando o corpo de diamante dos 9 dragões.
Pensei em usar o corpo do diamante para pular para o reino imaterial, mas descartei a ideia quando minha cultivação começou a ficar instável. Agora que ouvi sobre a tal alma celestial do dragão, fico feliz em não ter seguido com o meu plano original. E o velho pensa, mesmo que a gaiola seja resistente, com 9 almas atacando conscientemente, uma hora ou outra, elas se libertarão. Ainda assim, Zhuo Fan a suprime completamente, amarrando suas garras e presas. É inimaginável pensar que alguém manteria 9 almas do dragão em seu corpo. E cumprimentando declara, Governante Zhuo Fan, sua visão vai além de tudo o que eu conheço. Eu não aguentaria, e teria alcançado o reino imaterial a tempo. E o prota ri, agradecendo. Obrigado. A cena então se volta para meio mês depois. Alguém quebra algo, resmungando. Merda! É o venerável Shi que berrando diz. Venerável Qi e venerável Bai, aqueles canalhas. Eles nos abandonaram e se juntaram publicamente ao posto de trabalho. E o grande ancião constata. O destino da seita interna está em nossas mãos. Os dois podem até nos odiar, mas não eram estúpidos a ponto de não enxergarem o futuro. Então, por quê? E o segundo ancião exclama, aqueles que mudaram publicamente de lado têm ligação com esses dois. Enquanto Kui Lang e Yue Lin e os outros discípulos conhecidos se organizam em segredo e esperaram pelo momento certo para agirem, eles estão agindo por nossas costas. E o venerável Shi esbraveja. E qual o sentido de falar o óbvio? O que quero saber é simples. Quem planejou isso? O segundo ancião se espanta. E o venerável Shi, enraivecido, troveja. Isso acontecer em segredo há tempos, até que deveria ser permitido por nós, mas o caráter do líder da seita é bastante conhecido. Ninguém ousaria mexer com o touro com chance de levar chifrada. Ele sempre age com o punho de ferro e abandona a sutileza. Quem foi o responsável por amarrar tudo isso? Descubram. E o segundo ancião cumprimenta, informando. Venerável Shi, tenho escrutinado por aí e não foi o líder da seita o responsável por essa mudança. E acrescenta, foi Zhuo Fan, a quem chamam de Governante Zhuo, o fundador do posto de trabalho de elite. E o venerável Shi, com um olhar demoníaco rosna. Zhuo Fan, outra vez? E indaga, o mesmo que interferiu na competição da seita interna. E o segundo ancião confirma, sim, ele mesmo. Relatam que ele é um gênio, mais forte do que qualquer outro cultivador no reino celestial. Vimos uma fração de seu poder naquele dia. E estendendo a mão, acrescenta. Mas o que é ainda mais impressionante é sua mente. Seus planos superam até mesmo os do líder da seita. Enquanto o líder da seita usa força, ele aplica um método mais suave, utilizando a vara e a cenoura. E o venerável Shi questiona, e como você sabe tanto assim sobre ele? E o segundo ancião fecha os olhos murmurando, fui visitar um ancião que trocou de lado para descobrir mais informações e acabei sendo xingado e amaldiçoado. Ele disse algo sobre como eu peguei a pílula dele há uma década, e como joguei na cara dele, e que agora somos inimigos. E relata, ele estava fora de controle, e revelou como o garoto o convenceu com apenas algumas palavras doces. E apontando para cima, ele declara, foi aí que percebi que o garoto não apenas alimentou o fogo de descontentamentos passados, como também ofereceu pílulas de 8º grau. E foi isso que firmou o acordo. E profere, céus, é uma pílula de 8º grau. Por que ele não me ofereceu uma? Eu também estaria disposto a trocar de lado. E o venerável se vira, argumentando. Por que ele iria até você, quando o objetivo dele era aqueles com ressentimentos? Ele nunca confiaria em você, sabendo que enche seus bolsos recebendo dinheiro dos meus. E berrando fala, somos os verdadeiros vencedores da seita interna. Este lugar é nosso. Ou você prefere perder sua casa e ficar nas mãos de outro? E ficando com um olhar sombrio, ele afirma, Zhuo Fan, um mero trabalhador, mas com habilidades excepcionais. Não tenho escolha, a não ser me encontrar com ele pessoalmente. E a cena então se volta para o portal. O fortão observa com olhos arregalados. E o Guihu chega, avisando, tenha a certeza de que reconhece seus limites antes de atravessar essa porta. Até mesmo eu quase morri. E o fortão sorri, olhando para trás, brincando. Irmão sênior Guihu, não fique aí tentando me assustar.
me diga o quão perigosa ela é. Como meu filho sobreviveu a um arranjo de 7º grau, também posso fazer o mesmo. Não vou cair nessa provocação. O Guihu o encara, e se virando responde, você que sabe. O fortão observa o portal. Ele se prepara para dar um passo, mas o filho dele chega gritando, não faça isso, pai, você vai morrer. E alerta, até mesmo o irmão sênior Guihu teve que pagar um preço alto. E o pai dele se vira, indagando, então ele não estava brincando? Este arranjo é tão perigoso assim? E o Ganger explica, o mestre o montou especificamente para testar a elite. É diferente do arranjo que eu entrei. O fortão fica espantado e aponta, perguntando, e este filho é seguro? O Ganger assegura, esse daí é mais fácil. O irmão sênior Tieyin passou no pico do reino celestial. E o fortão sorri, comentando, se não posso conseguir um tesouro demoníaco de 7º grau, um de 6º é melhor que nada. E, adentrando, constata, ué, filho, parece que esse também não vai ser muito fácil. A cena então mostra o pessoal adentrando os portais. E um venerável, acima, continua. É por isso que os discípulos correram para o posto de elite do governante Zhu, como se estivessem vendo a mulher mais bonita do mundo. Ele é o venerável Bai, que prossegue. Eu até mesmo ofenderia meu próprio mestre para poder entrar ali. Uma pena que não sou mais um discípulo. Afinal, a força pessoal é o que mais importa. Contanto que seja um lugar onde se possa melhorar suas habilidades, mesmo que seja um lixão, ainda assim seria o melhor lugar do mundo. E o prota chega, rindo e concordando. O venerável Bai tem razão, e pondera. Anciões e veneráveis, o posto de trabalho não é a seita interna. Não é baseado em competição, mas sim em provocação. E se aproximando, esclarece. Cada um de vocês está livre para guiar seus discípulos, mas o resultado pode não estar a favor deles. Nesses desafios, a força não é a resposta definitiva para superá-los. E o venerável Qi olha para o prota, aprovando. Isso é ótimo. No futuro, todos aqui não precisarão mais gastar tanto esforço por causa daqueles poucos recursos. Vai ser excelente para a cultivação dos discípulos. Os outros 2 veneráveis se entreolham, concordando. Isso mesmo, de fato, como o venerável disse. E o venerável Bai fecha os olhos refletindo. Esse sistema de avaliação evita, naturalmente, enganações e fraudes entre os discípulos. As avaliações dessas 4 formações são bastante justas, mas, como as pessoas são preguiçosas por natureza, poucos se consideram seus próprios oponentes, que devem superar. E abrindo os olhos, complementa. É por isso que a seita interna adotou a competição como a solução para nutrir os discípulos. Enquanto o posto de trabalho usa provocações, mas ainda consegue manter o sentimento de animação em cultivarem, usando recompensas como isca. E observa, para causar tal efeito, uma grande quantia de recursos é necessária. E, olhando para o prota, ele questiona, governante Zhu, não sei onde conseguiu tantos recursos para implementar esse plano, mas isso não vai durar para sempre. Quando os recursos ficarem escassos, não acabará do mesmo jeito que a seita interna? E o prota o encara, imaginando, o venerável Bai tem um raciocínio cirúrgico, mas do que isso importa? Não sou idiota. Acha que eu vou continuar dando dinheiro para essa seita pelo resto da minha vida? E sorri, assegurando, companheiros, isso não é nada para se preocuparem. Deixem isso com o líder da seita. E estendendo a mão, finaliza. Dito isso, mesmo que tal momento chegue, vocês não perderão nada, mas sairão ganhando. Não são vocês os primeiros a se juntarem a nós? E o venerável Bai concorda. Verdade. Do que importa se isso aqui virar uma segunda seita interna? Somos nós quem mandamos aqui. Vamos ficar com a maior fatia do bolo. E o outro acrescenta. O governante Zhuo tem uma sabedoria além da sua idade. O líder da seita escolheu o candidato perfeito para este trabalho. E o prota cogita. Agora entendo o que Xie Yue quis dizer sobre como a seita está podre, e pelo que vejo, as raízes da seita já estão afetadas. E agradece. Agradeço pelo elogio. E medita. Se isto ocorresse no clã Luo, seria um caos com todas aquelas figuras poderosas. O grande ancião chega. O prota olha para ele e alguém pergunta, surpreso, grande ancião, por que está aqui? E o Guihu, ao ouvir isso,
constata: Mestre! O grande ancião olha para o prota, cumprimentando e se apresentando. Governante Ju, presumo. Prazer em conhecê-lo. Sou o grande ancião da seita do demônio amaldiçoado e desejo discutir alguns assuntos com você. Que tal irmos para um local mais reservado? E o venerável Bai o encara, alertando. Governante Zuo, esse velho deve estar planejando algo. Não vá. E o prota responde. Sou o homem do líder da seita. Como se aproximaram de mim abertamente? Não vão fazer nada comigo. Está tudo bem. Indo em direção ao ancião, ele sorri, declarando: Sou apenas um trabalhador, e estou lisonjeado que o grande ancião se incomodou em me convidar pessoalmente. Podemos ir. E o grande ancião sorri, comentando: Os jovens são ousados. O líder da seita confiou seu plano a você pelos motivos certos. Vamos. Eles partem e o venerável Bai observa. A cena se volta para outro local com o venerável Shi. Os dois chegam. O prota o encara, cumprimentando e questionando. Venerável Shi, me pergunto por qual motivo me chamou aqui. E o venerável Shi corta. Pare com isso. O prota arregala os olhos e o venerável Shi o encara, acusando. Você é apenas um peão de Xiao Yue, um soldado descartável. Por que insiste em se colocar contra todos os veneráveis e anciões? Isso só vai prejudicar sua permanência futura na seita. E o prota sorri, retrucando. Devo ofender o líder da seita em vez disso? Meu fim virá ainda mais rápido. E o venerável Shi faz um barulho de desgosto, criticando. A ignorância da juventude. Você acha que Xiao Yue pode ajudá-lo? Errado. Ele só está deixando você levar a culpa. E adverte. Ao estabelecer um posto de trabalho de elite, você faz inimigos com todos os anciãos e veneráveis, enquanto Xiao Yue o usa para tomar todo o nosso poder. Ele ainda precisa de nós para gerenciar a seita. Como você acha que ele vai apaziguar nossa ira? Ele vai jogá-lo aos lobos, um destino verdadeiramente trágico. O prota esboça um sorriso sombrio, e sorri rebatendo. Mas pelo menos até agora estou seguro. E o venerável Shi provoca. Sério? E vocifera. Agora não mais. Ele solta uma aura extremamente forte. O prota é empurrado. Ele encara o venerável, que se espanta, murmurando. Você não tem medo, garoto? E o prota ri, confessando. Essa falha é minha. Com um olhar sombrio, ele sorri, desafiando. Eu não sou apenas um trabalhador que você pode tocar. Faça seu movimento. Veja o que o líder da seita tem a dizer sobre isso. Quem ele escolheria, me pergunto? O peão de quem você tanto fala ou alguns velhotes? E encarando, o argumenta. Você não pensou bem nisso, não é? O venerável Shi encara, e olhando de canto de olho, alerta. Então é por isso que Xiao Yue confiou tudo a você. Você não falta com coragem. De qualquer forma, lembre-se das minhas palavras. Ele se vira, sentenciando. Mais cedo ou mais tarde, você sairá da proteção dele. E o prota fecha os olhos, agradecendo. Obrigado pelo conselho, farei questão de valorizá-lo. Se é só isso, vou indo agora. Ele parte e o grande ancião opina. Ele com certeza é algo, e com aquele estágio de cultivo. E olhando para o venerável, acrescenta. E ainda assim conseguiu se manter sob a pressão da sua alma. A alma dele deve ser forte, mais forte do que alguém no pico do reino divino. E o venerável Shi concorda. Ele é um talento de qualidade excepcional, e isso não é o pior. E admite, ele realmente conseguiu me fazer sentir medo, mesmo que por um instante, com sua calma inexplicável. Olhando para a palma da mão, ele conclui. Sua audácia é impressionante, mas, diferente de outros que se vangloriam com confiança deslocada ou são imprudentes, sua calma vem do completo controle da situação. Isso me diz que ele não é apenas um peão, mas o verdadeiro mestre por trás de tudo. E o grande ancião fecha os olhos, deduzindo. De fato, ele nos atingiu onde dói mais, e sabia que não o tocaríamos em um momento tão crítico. É por isso que ele veio atrás das linhas inimigas tão despreocupadamente. Ele é de uma linhagem de liderança, e pode até ser o próximo líder da seita. E o venerável afirma. Outro Xiao Yue? Não, ainda mais perigoso, na verdade.
o grande ancião o observa e pergunta: então, o que faremos agora? E o venerável, de costas para ele, explica: a força não nos ajudará aqui. Com todos nós, anciões e veneráveis na seita interna, tendo os mesmos interesses, ninguém pode usar a força, especialmente agora, com tantos discípulos se voltando contra nós. E percebe, pelo que percebo, haverá ainda mais pessoas indo para o posto de trabalho nos próximos dias. Nosso controle sobre ele enfraqueceu. Com um olhar demoníaco, ele planeja. No entanto, já que não podemos tocá-lo, tenho certeza de que podemos encontrar alguém que possa. Como eles usaram discípulos para nos destruir, vamos retribuir na mesma moeda. Ele gargalha. O grande ancião fica sem demonstrar reação. E a cena mostra o venerável Bai observando o prota chegando. E indaga: governante Zhu, está tudo bem? Eu estava prestes a pegar o restante e fazê-los responder por detê-lo. E o prota sorri, garantindo: eles não são tão tolos. Lutar é a pior opção para eles. E o venerável Bai aprova: isso é bom. A propósito, governante Zhu, alguém quer lhe ver. E o prota questiona: eu? A cena então se volta para os portais. O venerável Bai cumprimenta, anunciando: veneráveis, o governante Zhu chegou. Os três se viram rapidamente e o demônio Yang exclama: Zhu Fan, finalmente nos encontramos. Com um sorrisão no rosto, ele gargalha, declarando: jovem, junte-se à nossa área de elite. E o prota irritado indaga: espera, calma lá, quem são vocês? E o venerável Bai apresenta: governante Zhu, eles são os veneráveis instrutores de elite, o demônio Yang, demônio Yin e demônio Gi, conhecidos como os três demônios do inferno. E com o líder da seita na época, eram conhecidos como os 4 demônios do inferno. São gênios que sobreviveram à reunião do dragão duplo. E o demônio Yang, coçando o cabelo, observa: um homem de verdade não se gaba, venerável Bai. Não faça isso. Ele ri e o prota o encara, imaginando: o que tem de tão incrível em voltar vivo? Isso é algo com o que se orgulhar? Semicerrando os olhos, ele pergunta: senhores veneráveis, a que devo esta visita? E o demônio Yang informa: Zhu Fan, você fez um bom trabalho com o posto de trabalho de elite. O líder da seita está tão orgulhoso. E mostrando 3 dedos acrescenta: que nos mandou aqui para lhe dizer, além do conjunto de equipamentos demoníacos que você deve a ele, você precisa arranjar um para cada um de nós. E o prota se irrita, retorquindo: como é que é? E cerrando os dentes questiona: senhores veneráveis, tem certeza de que não houve engano? Após me elogiar e louvar, vocês deveriam estar me recompensando e não pedindo mais coisas de mim. E o demônio Yang brinca: você não aguenta nem uma simples piada. Estendendo as mãos, continua: o líder da seita decidiu que esses discípulos podem se tornar pilares da seita, tanto em qualidade quanto em quantidade. Por isso, ele vai alocar metade dos recursos da seita interna para treinar esses futuros especialistas. E com um olhar astuto, ele levanta um dedo, adicionando: além disso, vocês terão vagas na elite, mas dependerá da força deles para conquistar o máximo que puderem. E o prota se espanta, exclamando: ó, e o venerável Bai comenta: eu não esperava que o líder da seita se movesse tão rapidamente, transferindo recursos agora. A seita interna estará condenada em breve. E o venerável Qi avalia: felizmente, chegamos cedo, ou seríamos enterrados com eles. E o prota fecha os olhos, ponderando: isso é ótimo. O posto de trabalho de elite está no caminho certo, e estou a um passo mais perto de concluir minha missão. Quando será a seleção para a elite, senhores? E o demônio Yang avisa: em 2 dias, prepare-se. E apontando para o prota, determina: e você vai participar também, garoto. Sem discussão. Estamos de olho em você, e não há como escapar. O prota o encara e sorrindo replica: mas sou apenas um trabalhador. E o demônio Yang levanta a mão, rebatendo: o que há de errado com isso? Olhe ao seu redor, todos aqui são trabalhadores. Com tantos discípulos promissores da seita interna e externa vindo para cá, não deixar os trabalhadores entrarem na área de elite seria suicídio.
Aposto que o líder da seita vai convocar uma reunião de anciãos em alguns dias para discutir isso. Com tantos veneráveis e ainda mais chegando, essa decisão já está praticamente tomada. E afirma: garoto, você fez um ótimo trabalho mudando as regras da seita. Isso raramente aconteceu na história de milhares de anos da seita. E o pessoal em volta do Prota festeja, comentando: é uma grande conquista, isso é incrível. Outros gritam o nome do Prota, que fica sombrio, esboçando um sorriso e pensando: uma grande conquista? Oh, eles são apenas fantoches no palco, e o destino continua nas mãos daqueles acima deles. No passado, isso teria sido insuportável. Abrindo os olhos, ele reflete: sou o imperador demoníaco, como eu poderia ser um peão? Mas agora, ele lembra do que aconteceu anteriormente, lembra da senhorita Chuchu e conclui: não importa. Ele toca o peito refletindo: eu não me importo com nada disso, sou como um forasteiro, posso avançar ou recuar como quiser e não estarei mais à mercê da situação. Ele sente algo, arregalando os olhos e percebe. Essa sensação é: ele parte, avisando: Venerável Bai, deixo o resto com você. E o Venerável Bai, vendo a súbita partida do Prota, exclama: governante Zuo, não se preocupe, agora somos anciões do posto de trabalho, faremos o nosso melhor. E o Prota considera: agora que tenho gerentes competentes ao meu redor, não preciso mais me preocupar com este lugar. E proclama: liberdade. Ele então chega no cemitério novamente. O velho à frente comenta: ainda faltam 2 anos para o próximo ciclo Asura. E sorri, incentivando: trabalhem duro e vocês poderão entrar no posto de trabalho de elite, livrando-se de um destino agonizante. E o Prota o encara, ponderando: a sabedoria do ancião Yuan é infinita, alcançando um estado de calma e transcendência. Pensei que, com meu apoio, esse velho seria um pouco arrogante, mas a realidade mostrou ao contrário. Todo aquele poder não subiu à sua cabeça, ele apenas se tornou mais gentil e acolhedor. De qualquer forma, o coração é o que realmente importa para experimentar o mundo e todas as suas nuances. E raciocina: Yun Xuande estava certo. O antigo imperador demoníaco teve uma vida monótona, cheia de lutas e mortes, e compreendendo o caminho demoníaco. Ele experimentava raramente as várias situações do mundo e entendia o verdadeiro significado do caminho demoníaco. Lembrando do que o velho disse, o Prota esboça um sorriso, concluindo: ao encontrar os registros secretos das 9 serenidades, pensei que minha chance havia chegado, mas agora, analisando bem, esse renascimento parece ser minha verdadeira oportunidade. Fechando os olhos, ele pensa: o céu me ofereceu uma segunda chance de seguir o caminho demoníaco, de uma maneira mais profunda e intrincada. E o velho chama: governante Zuo, e chegando feliz perto do Prota, ele pergunta: por que você voltou aqui? E o Prota explica: ancião Yuan, estou à beira de um avanço. Poderia me dizer um lugar tranquilo, sem interferências. E o ancião arregala os olhos questionando: você não estava avançando como se não fosse nada até agora? Por que está tão sério dessa vez? E o Prota, semicerrando os olhos, aperta o punho, declarando: sinto que dessa vez vou me disparar. Preciso me preparar ou me arrependerei pelo resto da vida. E o ancião Yuan fica boquiaberto, exclamando: o quê? Nesse caso, não podemos deixá-lo ser perturbado. Esse é um aviso vindo do seu coração, de que esse avanço será extraordinário. E indaga: mas é um assunto tão importante? Por que está tão calmo, então? Até estou preocupado com você. E o Prota fecha os olhos, rindo e respondendo: não importa o quão crucial seja sucesso ou fracasso, só posso fazer o meu melhor. E acrescenta: preocupação só vai me atrapalhar, apenas fazendo o meu melhor para vislumbrar o céu e seguir meu coração. O ancião fica boquiaberto, e esboçando um sorriso, ele considera: seu coração atingiu o nível de indiferença. Com um coração assim, nenhum demônio o corromperá. Isso é bom, mas o aviso do coração trará alguns problemas. Bom, ele deve ficar bem. E socando o próprio peito, ele afirma: governante Zuo, você veio à pessoa certa. Estando na seita do demônio,
amaldiçoado por tanto tempo, conheço muitas áreas isoladas. Venha comigo. A cena então se volta para outro local. O ancião olha para o prota, informando: Governante Juo, este é o lugar mais remoto e isolado da seita. Ninguém o incomodará. E o prota olha para ele, observando. Mas nem é tão isolado assim. Eles então adentram o local. O prota fica espantado, comentando: Outra pessoa cultivava aqui? E o velho olha para ele, contando: Sim, mas ele já se sacrificou pela seita faz tempo. É o mesmo alquimista para o qual eu trabalhava. Ele gostava de paz e sossego, então ele fez esta caverna para cultivar, longe da agitação da seita. E garante, o melhor é que ninguém sabe da existência desse lugar. E o prota passa o dedo, notando: Então por que está tão limpo? Alguém deve viver por aqui, não? E o velho sorri, confidenciando: Como assim? Sou eu quem mantém este lugar limpo, pelas memórias de nosso tempo juntos. Você pode avançar em paz aqui. E o prota questiona: Mas... E o velho parte, assegurando: Vamos. Você não confia em mim? Não tem lugar mais seguro que este. Você fique aí enquanto ativo o arranjo defensivo e ninguém vai lhe incomodar. O prota se espanta e, semicerrando os olhos, cogita: E se o dono voltar? Preciso chegar ao fundo disso antes de poder ficar aqui. Ele vai para o lado de fora. Observando a matriz sendo ativada, ele murmura: Isto é um arranjo de alma erguido por praticantes no reino imaterial? O que está acontecendo? Alguém está tentando me prender aqui? E o velho grita: Governante Juo, sinta-se em casa e foque em avançar. Ninguém o incomodará. Ou você ainda duvida de mim? O prota se espanta e, fechando os olhos, pensa: Esse velho está sendo bem útil do nada. Que seja. Não é como se eu pudesse sair deste arranjo. O que o homem propõe, Deus dispõe. Ancião Yuan, espero que você seja digno da minha confiança. A cena mostra o ancião Yuan observando a caverna. Ele ordena: Vocês fiquem aqui e façam questão de que ninguém incomode o garoto. São mostradas algumas sombras atrás dele e ele reforça: Nem mesmo o líder da seita. Ao longe, é possível ver o arranjo. E o demônio Yang exclama: Aquela não é. E o demônio Gui reconhece: A barreira da vicissitude dos 5 impertinentes. O líder da seita observa a barreira e pergunta: Grande venerável. O venerável Shi observa a barreira, informando: Está em reclusão. A cena então se volta para o prota, cultivando com a chama azul. Ele sorri, pensando: É como se fosse um tesouro. Sem nenhuma pílula, fui da 8ª camada do reino celestial para o reino divino. Ku Peng estava certo sobre algo. A chama índigo é a melhor em refinar a alma. Ele arregala os olhos e a chama explode na testa dele. Ele quase perde a consciência, pensando: Que dor! É como se minha cabeça fosse explodir. Cerrando os dentes, ele raciocina: Já que alcancei o pico do reino divino, não posso ir mais além. Não é apenas questão de transformação da alma. Ele tenta condensar a alma, acumulando-a entre as palmas da mão. E sorri, avaliando: No reino divino e com a alma de alguém no reino imaterial? Mesmo que se espalhasse, ninguém acreditaria nisso. Os dragões saem das costas do prota e ele arregala os olhos, constatando: As 9 almas do dragão da terra. Eu queria a 10ª alma para experimentar tal alma celestial do dragão, mas essas 9 bestas não podem mais ser suprimidas. Juntando as palmas, ele decide: Bem, já que estou preso em uma alma terrestre, é melhor fazer do jeito certo. Um brilho surge no anel e ele se espanta, percebendo: Isto é a aura dracônica? A glaive do Marechal do Gu surge, com um dragão saindo dela, e o prota lembra do que o Marechal disse, que nas fronteiras ele conseguiu um dragão, e realiza: A 10ª alma estava em minhas mãos o tempo inteiro? Isso é o que chamo de sorte. Os céus estão do meu lado. Marechal do Gu, você tem minha eterna gratidão por me ajudar mesmo em seu túmulo. A alabarda para em frente ao prota. Os dragões se reúnem, e o prota invoca: Energia do dragão dos 9 céus. Transforme-se em um dragão celestial. Convirjam em mim e deem forma à alma do dragão celestial. E proclama: Que os 10 dragões convirjam-se e sejam abertos os portões do céu.
uma explosão extremamente grande de energia ocorre. Um olho de dragão surge. Fechando os olhos, o dragão faz um barulho de desgosto, resmungando. Um humano ousa invocar o poder do dragão do meu túmulo do dragão? Prefiro devorá-lo do que deixá-lo formar a alma do dragão. E alguém, sombrio, sussurra. Mestre, também existem exceções entre os humanos. E à frente do dragão fodão, ele explica. Afinal, os dragões duplos também formam a alma celestial do dragão. O dragão profere. Aqueles neste mundo que podem de fato suportar meu poder dracônico devem ser contados em uma única mão. E articula. Humanos são criaturas que não reconhecem seus limites. E assevera. Vocês alegam que os exaltados dragões duplos formam a alma celestial, mas quantos milhares de outros tentaram e falharam? Formar uma das minhas almas do dragão é uma aposta humana com a vida em jogo. Se eu não estivesse preso aqui, nem você conseguiria fazer isto. E o cara sorri, comentando. Sim, mestre, mas já que é tão perigoso assim, devo mesmo passar por isso? E o dragão retruca. Poupe-me de suas desculpas. Já que você chamou minha atenção, é claro que terá sucesso. Ou você se compara aos tolos deste mundo. Apenas com minha ajuda você terá êxito. E o cara responde, Mestre, eu nunca iria contra sua vontade. Não quero que o mestre me queime vivo. E o dragão afirma, é melhor você ter pelo menos essa coragem. Caso contrário, mesmo que você fuja para o domínio sagrado, arriscarei até mesmo ser encontrado para eliminar sua existência. Agora, as 10 minhocas terrestres estão prontas? E o cara corrige, Mestre, elas são almas terrestres do dragão. E o dragão brada, não passam de minhocas para mim. E o cara murmura, bom, se você insiste. Um raio surge, indo em direção à caverna, e o líder Xie observa declarando, o grande venerável deve ter alcançado uma etapa crucial. E completa, ele entrou em reclusão, e o venerável Xi observando, não importa que método espalhafatoso o grande venerável esteja usando, o mínimo que vai acontecer é ele ficar ocupado e fora do meu caminho. Sussurrando, ele conclui, ótimo, no momento perfeito. Ele ri. A cena mostra o língua cuspindo sangue. Eles tentam manter a barreira. E o velhote indaga, o que diabos está acontecendo para atingi-los tanto assim? E o língua informa, quem sabe o que o garoto está fazendo lá dentro? Está fazendo até mesmo o mundo todo estremecer. Mesmo nós não aguentamos mais. E berra, não podemos manter a barreira por muito mais tempo. Não tem como esse poder estar vindo do garoto. Que loucura ele está fazendo? O velho observa o poder e, maravilhado, profere. Será que ele está tentando formar a alma celestial do dragão? Esse é o poder dos 10 dragões, abrindo os portões do céu? E o língua vocifera. Impossível. Ele entrou lá no reino celestial, o máximo que seu avanço o levará é até o reino divino. O reino imaterial está longe demais, não tem como ele estar condensando sua alma. E o velho encara, retorquindo, nunca se sabe, mas conforme a lenda dos 10 dragões abrindo os portões do céu, o próximo passo deve ser o brilho prismático e a descensão da alma do dragão. Juntando as mãos, ele comunica. Outras pessoas podem aparecer por ganância e interferir. E grita, 5 impertinentes. Temos que estabilizar a barreira e ocultá-la. Ele utiliza a alma terrestre do dragão, selo do dragão agachado. O dragão vai em direção ao poder, fazendo-o diminuir e desaparecer. O venerável Xi, ao observar a cena, constata. O quê? Já acabou? Então não deve ter sido nada importante. E deduz. Pelo menos deve me arranjar 3 dias para a recuperação do velho. É melhor aproveitá-lo ao máximo. A cena mostra os impertinentes e o velho mantendo a formação. E o velho reflete. O garoto está mesmo formando a alma celestial? Ele gargalha, exclamando. Ele é um gênio. Ele é o segundo nas terras do oeste a formar sua alma celestial. E o ancião língua declara. A seita do demônio. Amaldiçoado finalmente conseguiu tal gênio. Os céus estão do nosso lado. Protegê-lo valeu a pena. E o velho sorri, explanando. Então, essa era a razão por trás dos avisos do seu coração? A condensação da alma? Mas tudo bem, como o poder da sua alma já era anormal, só faltava dar forma para ela. E cogita, como um gênio, o garoto não anda pelo caminho dos mundanos, mas isso é loucura.
alegando ter 9 almas quando, na verdade, ele tinha 10. Usei a desculpa do lacaio por nada. E o ancião língua expressa. Os 10 dragões abrindo os céus são apenas o começo. O ponto crucial é formar a alma celestial do dragão. Nenhuma pessoa normal consegue aguentar o poder dracônico do 9º céu. E o velho assegura: acalme-se, o garoto vai ficar bem. Seu cultivo e coração estão no pico. Ele terá êxito. Um barulho ressoa. É a reunião dos anciões. E o líder Xie encara-os, interrogando. Venerável Xi, o que foi desta vez? Fale, que assunto urgente aconteceu? E o venerável Xi fecha os olhos, cumprimenta e informa. Líder da seita, eu proponho a dissolução do posto de trabalho de elite. E o líder Xie fecha os olhos, questionando. Por quê? E o venerável Xi abre os braços, argumentando. É contra as regras. Um trabalhador deve fazer o que lhe cabe. Os discípulos internos e externos irem até lá é totalmente inaceitável. E o venerável Bai chega, declarando, uma seita demoníaca considera a força acima de tudo. E acrescenta, o fato de todos os discípulos irem para o posto de trabalho só mostra o quão fraca é a seita interna. Encarando o venerável Xi, ele sorri, insinuando, portanto, não deveria a seita interna ser dissolvida? E o líder Xie bate palmas, exclamando, muito bem dito. E pensa, sozinho e sem força alguma, tudo o que podia fazer era mostrar firmeza frente a esses velhotes. Agora posso finalmente argumentar com eles. Esse sentimento de possuir poder de verdade é maravilhoso. E o venerável Xi encara, replicando, líder, a seita interna é o núcleo da seita, sempre foi assim. Enfraquecê-la significa enfraquecer a seita. Ao ficar ao lado do posto de trabalho, o líder negligencia seu dever e ameaça nossa fundação, pagando um preço impossível. E o líder Xie sorri, ponderando. Venerável Xi, você está muito ansioso. Fatos falam mais alto que palavras. E continua. O crescimento do posto de trabalho de elite é imparável. Alcançou o nível da seita interna em tão pouco tempo. Acabar com isso seria um desperdício. Além disso, isso é mérito do posto de trabalho. Sempre dei uma chance aos trabalhadores. Não importa o quão difícil seja, aqueles que a enfrentam são pilares de nossa seita. E propõe, como estamos todos aqui, proponho o seguinte, façamos uma exceção à regra. Tornemos o Zhuofan da elite. Graças às suas contribuições excepcionais, o que me diriam? E o ancião Bai cumprimenta disparando. Zhuofan tem sabedoria e é talentoso. Se tornar da elite com seu mérito é mais do que justo. Também proponho que o posto de trabalho, com seus fortes discípulos, tenha direito a competir pelas vagas da elite. Seria um desperdício de talento deixá-los presos lá. E o venerável Qiu concorda. Sim, por favor, permita isso, líder. E o venerável Xi protesta. Ridículo! Como veneráveis e anciões ousam desafiar a regra ancestral? E reafirma. Líder, a área da elite tem regras claras desde sua criação. Nos primórdios da seita, apenas os melhores podem entrar lá, enquanto o posto de trabalho está cheio de rejeitados e criminosos sem esperança. E complementa, o grande venerável, mesmo com sua imensa glória ao sair de lá, também não foi proibido de sair da elite? E o líder Xie explica, os ancestrais criaram essas regras para prevenir o nepotismo e a ruína da seita. O venerável Xi se espanta ao ouvir isso. E o líder Xie continua, expondo, enquanto o Zhuofan e os outros, seja em potencial ou força, estão entre os melhores da seita. Isso é bastante claro para qualquer um, e também não podemos nos esquecer das regras da seita. Se alguém conseguir a aprovação da maioria dos anciões e veneráveis, essa pessoa pode se tornar da elite. E finaliza. Então pergunto mais uma vez, alguém tem alguma objeção sobre Zhuofan e os outros entrarem para a elite? E o venerável Bai concorda enfaticamente. Nós aceitamos e estamos conforme o decreto do líder. E o venerável Xi contesta. As opiniões estão divididas e não vejo como chegarmos a um consenso. E alega. Os trabalhadores não se importam com as regras e causarão discórdia na área da elite. Essa decisão não deve ser tomada precipitadamente. E o ancião corrobora. Sim, o venerável Xi tem razão. E alguém chega, clamando. Já chega com essa besteira. É o demônio Yang,
que dispara. Esta é uma seita demoníaca. Você vê algum santo aqui? Ou alguém que segue 100% das regras? Se fôssemos de acordo com sua ideia, todas as elites estariam presas na sua casa. Se fosse assim, não passariam de lixo. Entrariam até mesmo usando conexões. E o líder Xie indaga. Esta é uma reunião da seita interna, porque estão aqui. E o demônio Yang retruca. Ouvimos a proposta de dissolver o posto de trabalho da elite. Viemos ver quem está se intrometendo e é contra aquele lugar esplêndido. E olhando para o venerável Xi, ele acusa. Já faz eras que a área de elite produziu alguém decente. E agora que temos uma boa fonte de sementes, querem cortá-las pela raiz? Quem é o desgraçado que ousa fazer isso? E o líder Xie pergunta. Onde você ficou sabendo disso? E o demônio Yang revela. Está se espalhando rapidamente pela área da elite. Só alguém surdo não teria ouvido isso. E o líder Xie medita. A área da elite está comentando sobre isso, mas a proposta não acabou de ser feita? O que está acontecendo? E o venerável Xi explica. Demônio Yang, fui eu quem propôs, representando o grande venerável, em cuidar da seita interna. Devo defender as regras e a honra da seita. E acrescenta. Você pode estar desesperado por talento, mas nenhum trabalhador jamais deveria se juntar à elite. Se isso se espalhar, vamos virar motivo de chacota. E sorri, divagando. Falariam que não existe ninguém bom o suficiente em nossa seita. E o demônio Yang questiona, indignado. Você considera isso desonroso? E esbraveja. Vou te falar algo verdadeiramente vergonhoso. Ir preparado para bater em alguém e, em vez disso, acabar sendo massacrado. Dezenas foram na última reunião do Dragão Duplo, e ainda assim, apenas 4 voltaram. Isso sim é desonroso. E continua. Naquela época, a reunião do Dragão Duplo, e o segundo ancião interrompe, rindo e provocando. Brilhante, venerável Xi. Com o grande venerável em reclusão e todos aqui, não tem ninguém de olho no posto de trabalho. Aqueles 2 moleques vão poder aproveitar bem. A cena então se volta para os 2. A garota fala. Então este é o famoso posto de trabalho da elite que agitou a seita recentemente? São mostrados os portais. E ela observa. Não existe há muito tempo, mas está perto de arruinar a seita interna. Eles parecem bem ricos para poderem fazer isso. E o outro concorda. Certamente, irmã Júnior. E o Yuan sorri, declarando. É hora de ensiná-los algumas maneiras. Deixar gravado bem no coração deles qual é o lugar de lixo. Uma vez no posto de trabalho, nunca sairão daqui. E ela afirma, um trabalhador deve permanecer um trabalhador. Como ousam imaginar em se tornar da elite? Acham que são dignos? E exclama, onde está o encarregado desta espelunca? Os discípulos de elite Yun Yuan e Xi Feng estão aqui para testar vocês, trabalhadores miseráveis. Veremos se vocês são dignos de algo além de varrer. E o cara observa assustado. O governante Zhuo não mentiu, a elite veio aqui nos testar. E o Gui Hu chega, cumprimentando. Irmão sênior Xi Feng, já faz um tempo. E acrescenta, fiquei sabendo que a área de elite viria para selecionar alguns discípulos, mas não imaginaria que seriam vocês 2 a virem até aqui, e não os 3 veneráveis. E continua, porém os anciões e veneráveis do posto de trabalho estão fora, e serei eu que terei que acomodar vocês. Por favor, me falem quem vocês escolhem. E ele comenta, Gui Hu, você não era o discípulo especial do grande ancião? E lamenta, o que faz aqui? Uma pena. E o Gui Hu sorri, justificando, foi só um pequeno erro, e o mestre me jogou aqui. Porém, chamar isso de um erro oportuno é melhor. O posto de trabalho não é o mesmo de antes, está cheio de oportunidades. E sorri, alegando, e agora até candidatos da elite são escolhidos. Devo ter o poder de conseguir passar também. E os 2 se entreolham pensando, o posto de trabalho cheio de oportunidades? Não me faça rir. Faremos questão de que não exista nenhum posto de trabalho depois de hoje. E o Tieyin, enraivecido, questiona, Pang Yujuan, é você? E ela encara-o, sorrindo e provocando. Irmão sênior Tieyin, até você veio para o posto de trabalho. Este lugar imundo é o único que aceitaria alguém como você. Ele encara, cerrando os dentes de raiva, ruminando. Você está querendo morrer?
Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!